Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. O tema de leitura é a quarta parte do meu livro Cristo Mentiu? Vamos lá? Mente sã, corpo são. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Atualmente se crê na imunidade física obtida artificialmente pela introdução no corpo de remédios diversos. No entanto, a profilaxia acertada reside nas qualidades protetoras e defensivas que o organismo, por si mesmo, adquiriu em prolongada luta contra micróbios. A profilaxia outra é proteção ilusória e fugaz, vitória fictícia obtida preguiçosamente à custa de resistência orgânica. Tal fato realmente tem ocorrido, ou seja, se por um lado se tem a contínua afloração de novos remédios, de outro é visto o organismo resistirem cada vez menos. E isso é natural, pois o trabalho de defesa não é mais feito por eles e, assim, desaprendem essa arte e enfraquecem. Desse modo, expõem-se às doenças, quando delas é pensado se proteger. Então, para mudar esse quadro, preciso é completar a medicina da matéria com outra que leve também em consideração o princípio organizador do corpo humano, ou alma, pois, num universo em que nada se perde, é nela que se registra todo o esforço de combate ao micróbio. E se ela desaprende essa arte, o corpo também deixa de saber usá-la, pois, cedo ou tarde, o que nela está escrito deve, como força ou fraqueza, alcançar o corpo e aí se manifestar. Nota: o princípio organizador, ou alma, de tudo que existe é o mundo de potencial criativo, o nada da ciência. É nele que toda experiência é registrada e disponibilizada para uso em novas criações, para o bem ou para o mal, para a saúde ou doença. Casto, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Sinto seu cheiro e me encho de amor. Abraço seu corpo e me encho de amor. Beijo seus lábios e me encho de amor. Em êxtase acabo, cheio de amor. Amor, sexo, pecado. O primeiro, lei de Deus. O segundo, da vida. Pecado? O surgimento da psicologia do sexo como pecado se explica pelo desejo clerical em se atribuir, com sua castidade, condição de superioridade sobre a massa dos pecadores não castos. Assim se pronunciou sobre o assunto Pietro Baldi. Mas com isso, diz o Baldi ainda, o cristianismo oficial seguiu concepção errata e patológica da vida, pois grande erro consiste em querer sufocar qualquer instinto ainda em pleno funcionamento. Todavia, importa entender que, se há o prazer da mesa, que diz ser necessário nutrir o corpo para que se possa viver, se há o prazer sexual, que diz ser necessária a reprodução para garantir a sobrevivência da espécie, há ainda muito, muito mais acima, o gozo da sese, que diz ser necessário evoluir. Nota: a superação da necessidade do sexo carnal, por exemplo, é parte do processo evolutivo humano e ocorre quando alguém sente mais prazer no convívio harmônico com o seu ou sua companheira que em alguns momentos de sexo carnal. Acima disso, porém, existem momentos de união espiritual com planos mais elevados de evolução, em que o ser sente-se fecundado, por assim dizer, por esses planos. Casos típicos são aqueles vividos por artistas, escritores, cientistas, etc., quando sentem-se iluminados por tais planos. Ainda mais acima existe,
para poucos, é verdade, a experiência mística, em que o ser sente-se completamente unido, mesmo que momentaneamente, com planos mais elevados de evolução. Ciência cristã. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade. A ciência não poderá deixar de revelar, cada vez mais evidentemente, a verdade divina. Esta previsão, efetuada por Pietro Baldi na primeira metade do século XX, hoje está se tornando realidade. Sim, pois a ciência contemporânea conseguiu atingir um fundo de matéria que, por ser demasiado complexo, é descrito apenas por meio de equações matemáticas. E quem, a não ser Deus, tudo assim criou, antes de o homem sequer existir para, depois, descrever matematicamente este seu pensamento que, em forma de leis, do profundo a tudo dirige? Deus, que maravilha! Conhecê-lo ainda mais profundamente por meio de novo entendimento da sua existência. Senti-lo presente não mais vaga e instintivamente, mas com toda a força da fé racional e científica. Amá-lo por ter a certeza de que é o pensamento, a lei, o princípio organizador universal que gera, mantém e conduz nossas vidas. Daí o motivo de Jesus ter chamado o Espírito da busca da verdade o Consolador. Nota: a ciência tem demonstrado ser capaz de responder a perguntas que antes sequer eram feitas. Por outro lado, ainda não conseguiu fazer com que os conhecimentos por ela adquiridos sirvam de meio pelo qual a humanidade avance moralmente. Daí a necessidade de aproximar tais conhecimentos, onde possível, de outros, filosóficos e teológicos, na tentativa de se conseguir criar corpo de conhecimento que ajude a humanidade naquele propósito. Perdoa até 70 vezes 7. Perdoar-te? E por que deveria? Não me traíste, não me causaste mal, não me fizeste sofrer? Mas, sim, perdoe-te, pois meu perdão, sendo efeito contrário àquele por ti esperado, me liberta de ti, causa do meu mal. Perdoa-te, pois se eu cair na costumeira ilusão de querer ser o mais forte e ter retribuído a ofensa, me tornarei também gerador de mal, e, por isso, devedor perante a divina justiça. E esta, em um universo onde tudo é jogo de forças em busca de estabilidade, também impõe a compensação nas relações humanas. E tu, não eu, rompeste o equilíbrio. E tu, não eu, deverás, penando, reconstruí-lo. Por isso, irmão, te perdoar a mim interessa mais que te agredir. Nota: imagine que alguém, atraído pelo relógio que estou usando, me aborda e o rouba. Se eu reagir, posso recuperá-lo ou ser agredido e até morto na tentativa. Valerá a pena? Se, ao contrário, eu não reagir e deixar o ladrão levá-lo, agora ele estará na posse de algo que poderá despertar a cobiça de alguém e, por isso, poderá se ver na mesma situação em que eu estive, mas não estou mais, uma vez que me desfiz do motivo de ter ficado naquela situação. Por outras palavras, o relógio que eu ostentava provocou quebra de equilíbrio entre eu e o ladrão. Mas agora, livre daquele, não corro mais esse risco. O mesmo não se dá com quem o roubou, pois a posse do relógio roubado se tornou potencial de desequilíbrio, por assim dizer, para ele. O ladrão, agora, poderá se tornar vítima de roubo e o ciclo completo de desequilíbrio e equilíbrio estará concluído para ele também. O segredo consiste, pois, em não ser fonte de desequilíbrio, pois se acabará tendo de se reconstituir o equilíbrio em si mesmo. E é isso, pessoal, por hoje. Muito obrigado pela companhia. Espero revê-los
em outra oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.